Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e seja muito bem-vindo ao Dupla Economia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o fundo de investimento imobiliário de logística, o HGLG11, aí um fundo muito interessante, mas também ele é exposto a Americanas, mas a gente vai ver o diferencial desse fundo com relação a este caso específico, mas apresentar ele um pouco mais nos detalhes. Mas antes de tudo, a não menos eficaz vinheta. Lembrando, nenhum conteúdo deste vídeo é recomendação de investimento, seja compra ou venda. E eu peço que nos ajude a superar a marca de 2.000 inscritos. Se inscreve aí no canal, pessoal. Então tá aí o fundo HGLG11, um fundo muito interessante, é um fundo muito forte aí no mercado. Você vai ver o valor atual do fundo, olha só, enquanto muitos fundos imobiliários estão muito abaixo do valor patrimonial, o HGLG se mantém acima, hein? R$ 161,65. Um dividend yield aí de um pouco mais de 10%. Verificando rapidamente aqui a cotação, nós vamos ver que esse fundo dificilmente está abaixo de R$ 160, tirando aqui alguns dias específicos e a pandemia. É um fundo que tem uma cotação forte. É claro que esse não é o único motivo. A gente vê o valor patrimonial dele aí de R$ 153, tá? O valor dele acima de 160. Olha o PVP, 1,06. Então a gente tem um fundo aí 6% mais caro que o valor justo. A gente tem que levar sempre isso aí em consideração. Mas olha a liquidez, acima de 4 milhões de reais. E o dividendo aqui de fevereiro, dia 14, que ele pagou R$ 1,10. Se a gente for olhar aqui a cotação base de 162 reais, nós vamos ver que o rendimento foi baixo perto de outros fundos, né? Não chega ali a 0,7%. Mas aí a gente vai verificar por quê? Constância, um fundo que existe há bastante tempo, é um fundo, não é um fundo novo. Olha só se a gente olhar os dividendos do HGLG. Peguei aqui, olha só, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, um fundo que paga ali de forma regular e constante. Teve uns picos aqui para você verificar por que de repente vendeu um imóvel, fez alguma outra transação, mas é um fundo que paga de forma consistente. Vamos ver o portfólio? Tá aqui o portfólio do fundo, a gente tem um imóvel aqui com quase 50% de vacância, mas tem aqui Betim, Campo Grande, Blumenau, ele tem vários imóveis, olha só, 4, 8, 12, 16, 17, 18 e 19. Olha, quase não tem vacância. A gente tem esse aqui, ó, em HGLG Washington Luiz, 26%, Master Labs, 23%, HGLG Itupeva, 23%, HGLG Louveira, 3%, e tem um condomínio também aqui, ó, vacância de 38%, então a gente consegue verificar que tem um certo nível de vacância nesse fundo em alguns imóveis. Tem outros detalhes aqui, olha só. Maioria dos contratos acima de 36 meses e a diversificação aqui geográfica. Eu vou abrir o relatório gerencial muito interessante deste fundo. Está aqui o relatório gerencial do HGLG11, janeiro de 2023, um fundo de logística. Dados importantes para a gente verificar, né? O valor da cota, patrimonial R$ 153, tá aí mais de 160, o número de cotistas, quanto tem. Aqui vai falar da alavancagem, o tamanho, vacância física aqui, ó, tá falando aqui, ó, e financeira. Então tem uma vacância financeira de 11%, 11,5%, e uma vacância física de 13,8%. Então não é uma vacância gigante. A gente vê ali em alguns imóveis bem alta, mas no total não é tão alta assim essa vacância financeira. Tem um comentário do gestor, você pode acessar ali pelo Status Invest e ler o relatório gerencial todo, só vou trazer alguns detalhes específicos. Questão financeira, né, o DRE, do fundo. O que eu posso mostrar aqui que é interessante? Olha só, ativos imobiliários, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha quantos. E a participação de cada um deles, ó, HGLG Duque de Caxias, Louveira, Betim, Itupeva, Ribeirão, Blumenau. Esses 9 outros aqui representam aqui, ó, 16%, então valor patrimonial e receita contratada. A gente vai ver a localização de cada um deles. Então, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro. Então tá aqui, muito interessante ver que é um fundo bem diversificado, é multiativo mesmo, hein? Ele é multiativo, muito imóvel. E é interessante, de repente, se a gente consegue comprar um fundo desse descontado, é muito interessante ter na carteira. Mas isso aqui sempre é uma avaliação do investidor. E aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, a exposição por locatário. Isso aqui eu acho que é importante, pelo menos para mim, e eu aprendi no decorrer do tempo investindo em fundos imobiliários. A exposição, então, 41% está dividido em outros, né, outros locatários, mas a gente tem, por exemplo, aqui, ó, 20% para Volkswagen. Então tem essa exposição aqui, de certo ponto alta, em 20% da exposição a esse locatário de receita contratada, é um pouquinho alta, hein? Pode impactar caso dê algum problema com este locatário. Não li nenhuma notícia com relação à Volkswagen, mas o que eu quero dizer é a porcentagem que representa ali de exposição. Tem aqui o Mercado Livre 7,6, Kramer 5,2, Ambev 6,1 e olha aqui, ó, B2W aqui é Americanas, então 5%. Isso, de certa forma, eu quero dizer o seguinte, quanto menor ou maior for essa distribuição entre clientes, menor é o impacto caso ocorra um calote, uma inadimplência, um ajuste, aconteça alguma coisa, aquele cliente saia, o contrato acabe. Então isso aqui é sempre bom estar de olho. E aí eu tenho aprendido muito mais com relação à questão de não vou investir ali num monoativo, não, pelo menos eu entendo que não é bom ter um prédio só, ou num monoinquilino, também, né? Imagina um único prédio com um único cliente. Eu poderia, por exemplo, ter um imóvel, mas ter diversos clientes, certo? Mas existem essas duas proteções, multi-inquilino, multiativo, distribuição geográfica e a exposição por locatário. Tem outros detalhes aqui, ó. O tipo de contrato, típico, atípico, a classificação dos ativos. Então a gente tem aqui, ó, 37% é AAA, a qualidade, né? O rating que eles falam. Duplo A, B e C. C aqui é 8%. Fala um pouco da alavancagem do fundo. Então tá aí, mais um fundo que eu queria aqui apresentar no canal HGLG11. É um fundo que eu estava querendo compreender, entender, conhecer um pouco mais a fundo. Não é um fundo novo, então é um fundo que tem história, dá para fazer mais pesquisa, é conhecer ele mais a fundo, mais a gente consegue, por meio do relatório gerencial, aprender muitas coisas, principalmente, como eu mencionei durante a apresentação, se ele é multiativo, se ele é multi-inquilino, quanto um determinado cliente, locatário, tem de participação. A gente consegue ver em outros fundos imobiliários, por exemplo, que a Americanas deu calote, que representa muito da questão financeira do fundo e que pode impactar muito grandemente o pagamento de dividendos e ali refletir com certeza na cotação do fundo. Então tá aí mais um fundo que eu queria apresentar aqui no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.